Fala pessoal, voltamos com mais informações aqui no canal e eu vou trazendo direto uma bomba aí do Pablo Marçal, pessoal. Pablo Marçal, entraram aí, a sua candidatura está por um fio. Vejam essa matéria que eu vou trazer para vocês agora em primeira mão. Mas antes, meu senhor e minha senhora, já te desejo um excelente sábado, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Já vai colocando aqui, patriota, nos comentários de qual cidade que você está falando. Eu quero saber a região que você está nos assistindo, do Brasil e do mundo. Pessoal, já vai deixando também o like no vídeo e compartilhando esse vídeo ao máximo de pessoas. Pessoal, não tá fácil a vida do Pablo Marçal. Tentam de todas as formas aí denegrir a sua imagem, né? Mas a gente vai ver aí nesse vídeo tudo o que está acontecendo aí na candidatura do Pablo Marçal. Ricardo Nunes, muitas pessoas a favor e outras a favor do Pablo Marçal. Coloque também a sua opinião. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, e falando da candidatura dele, olha, a convenção do PRTB e disputas judiciais podem barrar Pablo Marçal na disputa em São Paulo. Serrão falava sobre isso agora, e uma reportagem do jornal O Globo afirma que com partido rachado há quem aposte numa reviravolta antes ou depois da campanha. O atraso em marcar a convenção poderia ser interpretado tanto como uma indefinição na vaga de vice de Marçal, quanto pelas disputas internas do PRTB, que ameaçam minar a candidatura. Ô Serrão, e o prazo para a convenção começa amanhã, né? Para as convenções partidárias começa amanhã, sábado vai até 5 de agosto, são 2 semanas. Então, nesse intervalo, a gente deve ter uma resolução. De 5 de agosto não passa, a gente vai saber quem serão os candidatos, os vices respectivos das chapas. Será que a chapa do Marçal pode estar produzindo um fenômeno de tentar vender o passe, de tentar capitalizar um eleitorado, vender um bom número de intenções de voto para depois, na hora H, apoiar uma outra candidatura, Serrão? Será que tem esse componente? Um pouquinho desse componente, mas tem muito do outro componente, que é partido político aqui no Brasil, sobretudo pequeno, que se organiza como cartório e cartel. Ele usa todo o trunfo para negociar o que é melhor para o dono do partido, quem controla o partido, no final da corrida, quando começa de fato a disputa, que é a definição de convenção partidária. Então, até lá, agora está escancarada a temporada de traição e de armação. E tudo negociado dentro da mais alta fidelidade política. Quanta fidelidade política! É muita fidelidade política que vocês vão ver acontecer nessas 2 próximas semanas aí. Doideira total. Então, esse caso do Pablo Marçal é mais um exemplo, eu já tinha cantado essa pedra. É muito grande a possibilidade de que a máquina que comanda um dos lados, ou a máquina federal que tem poder e interesse na candidatura do Guilherme Boulos, ou a máquina municipal que está com o prefeito, que alguém dessa máquina, algum componente ou engrenagem dela, faça uma oferta ao PRTB para que o PRTB não venha com a candidatura Marçal. Essa é a possibilidade mais plausível de todas. Mas tem uma terceira chance. Se o Pablo Marçal botar muita grana na história e mostrar que ele pode ser o candidato, aí ele vem. O jogo bruto é esse, para resumir. Diga, Fabi. Bom, também é importante falar que nessa briga aí, um ponto central se chama MDB, na figura do Milton Leite. Não é à toa que hoje o Ricardo Nunes estava num café, né, com pessoas ali do MDB, justamente porque, para validar a candidatura do Pablo Marçal, isso dito pelo próprio Pablo Marçal, teria que ter esse casamento, eu detesto essas palavras, mas é assim que se fala na política, entre PRTB e MDB. Provavelmente isso não vai acontecer, porque, pelo que eu entendi aqui em São Paulo, formalizaram uma frente ampla, que depois vai servir aí, espero que sim, pelo menos isso, para uma candidatura em 2026. Então, realmente, a gente vai ver, como o Serrão acabou de falar, as traições na política. Embora, como eu disse, aqui em São Paulo não tem nem ninguém para a gente puxar e falar, nossa, que maravilha, né, desses que estão na frente de Jesus, que Deus nos ajude, né, porque é só um milagre mesmo. Então vamos acompanhar essas divisões, esses mimimis que acabam expondo os caciques partidários.
Fala, Consta. Vocês falando de traição e oportunismo e tudo, eu lembrei do Datena, né? Esse também, vou te contar uma coisa, surge toda a eleição para tirar algum proveito próprio do balão de ensaio de que ele vai ser candidato a alguma coisa. É impressionante. E no final, é isso, né? O Brasil tem caciques políticos cuidando dos partidos como feudos e os interesses deles acabam falando mais alto. Eu quero voltar, já que o tema ainda é Marçal, eu vi gente no chat comentando assim, eu mencionei, né? O Vance, o próprio cara que foi escolhido como vice do Trump, já o comparou até a Hitler. É verdade. Em 2016, quando o Trump parecia um arrivista, quando o Trump tinha pinta de oportunista e chegou no Partido Republicano depois de um estilo de vida e dinheiro que ele doava para os democratas a vida inteira, próximo desse pessoal liberal. Então era natural em 2016 desconfiar do Trump à beça. O Ben Shapiro foi um never Trumper. Em 2020, o Ben Shapiro votou no Trump. Em 2024, agora, ele dá dinheiro para a campanha. Então, existe uma mudança gradual, com base em embasamento, com base em fatos, em resultados políticos. Esse é o ponto. É diferente do cara que fareja oportunidade, perde eleição, ou mercadológica na mídia, e de repente fala assim, puxa, o PT voltou no poder, eu até ajudei para isso, que eu era o isentão, o nem ele, e não sei o quê, e agora eu preciso me colocar de novo como um antipetista, porque esse troço vai dar errado, a gente já sabe, e eu preciso me ocupar de novo aqui do antipetismo, né? Porque esse espaço está tomado pelos bolsonaristas. Então é puro oportunismo. Olha, quem quiser acreditar na sinceridade do teatral Pavinato, que o faça. Quem quiser acreditar na sinceridade do Marçal, o cara mais forçado e meticuloso de marketing que eu conheço, que o faça. Todo mundo é livre. Eu tô nesse troço há tempo demais, com livros demais escritos e defendendo com coerência as ideias parecidas. Houve uma guinada de um liberalismo mais libertário para um mais conservador. Eu já critiquei muito o Bolsonaro. Entendi que eu estava sendo feito de massa de manobra de um sistema podre, tucanopetista, logo mudei. Tem coerência, tem sinceridade nas coisas. Eu não sou candidato a nada e nem quero. Agora, o deputado Eduardo está certo. Cuidado com quem muda de acordo com o sabor do vento e do interesse do momento. São coisas muito diferentes. Todo mundo pode errar. Todo mundo pode virar e falar, cara, fui trouxa de cair na ladainha do isentão. Agora, eu não vejo esse pessoal vir à praça pública dizer isso. Eu não vejo esse pessoal mudar de fato, de postura, em relação às perseguições do sistema e denunciar o STF. Eu não vejo. Eu vejo oportunismo de eu sou o antipetista de ocasião e quero os votos bolsonaristas e a audiência bolsonarista. É isso que eu vejo. Aí, meus amigos, pra cima de mim, não. O Nunes é um tucano. O Nunes é isso aí, é mais do mesmo. Agora, é Nunes com uma pitada bolsonarista que garantiu o vice, um cara mais linha dura, ou o comunista do Boulos? Se a decisão trágica que se apresenta for essa, eu acho que o paulistano vai ter que ter bom senso, vai ter que ser pragmático, entendeu? Então, cuidado com aqueles que chegam para embalar um pouco o jogo, misturar tudo, e às vezes acabam ajudando até o comunista, né? Vai saber. E olha, outro destaque de hoje, a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que é responsável pela classificação do sigilo das informações do governo, negou um pedido de acesso a um documento do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Essa certidão está sob sigilo de 100 anos e é o que informa se o ministro, por exemplo, possui parentes até terceiro grau que possam ter interesses que entrem em conflito com a atividade dele no governo. Tá então, Fabi, mais uma das promessas de campanha rompidas, né, descumpridas, não cumpridas pelo presidente Lula, esse assunto que ele explorou muito durante a campanha, inclusive, né, até nos debates, aproveitou para alfinetar o ex-presidente Jair Bolsonaro por causa do sigilo do cartão de vacinação e agora coloca sigilo de 100 anos na declaração de conflito de interesses de um ministro do governo. Fabi? Totalmente absurdo, Brown. Mas assim, é governo petista. Né? Não dá para fingir surpresa, mas mesmo assim, como nós estamos acostumados a viver pelo justo e pelo ético, dá aquela revolta interna e sensação de impotência, porque neste caso, o que levaria
é um caso de Estado, é bem diferente, é muito mais além, né? Porque não pode ter acesso a esse documento se tratando de algo tão sensível para o Brasil. Não sei se perceberam, espero que os militares, que isso é dever constitucional dos militares, que é nos guardar internacionalmente de possíveis guerras e etc., eles estejam bem de olho realmente nas eleições da Venezuela de Maduro. Tem tudo a ver com isso aqui, tá? Porque é óbvio que para o Maduro aumentar o discurso, falar o que ele está falando, ele tem alguém bem grande na América Latina. Quem será? Quem será, gente, que pode dar o respaldo? E aí, para finalizar, que tem a ver com isso, parece que não, mas se esse documento tirasse o sigilo, a gente ia observar que tem a ver com esse tema, o Brasil, enviará através do TSE 2 emissários para acompanhar, eles tinham voltado atrás, mas agora decidiram novamente enviar, para acompanhar as eleições na Venezuela. Então, esse sigilo aí pode ser que seja algo que nos prejudique, como brasileiros, para nos guardar de potenciais, né, conflitos internacionais que vão revelar, sim, no Brasil. Então, isso é muito preocupante. Pena que isso não seria crime de opinião, porque não é opinião. Né? O que está ali não é opinião, e o que foi dito na campanha não era opinião. Isso tirou e influenciou nas eleições. Então, quando a gente fala de influência eleitoral, a gente não está falando somente de urnas eletrônicas, né, que isso não pode falar. Nós estamos falando de um processo eleitoral como um todo. Está aí uma bela hipocrisia a ser explorada nas próximas eleições. Quem sabe o brasileiro que não acordou, acorde. Pois é, né, Consta? Tem uma diferença, né, entre o caso do Bolsonaro, do cartão de vacinação, e esse do ministro de Minas e Energia, né? Que a informação que está colocada sob sigilo agora é muito mais crucial para a vida nacional do que a saúde do presidente. Faz muito mais diferença saber se um ministro, por exemplo, tem na vida privada dele alguma atividade que possa corromper a atuação dele no governo do que se o presidente tomou ou não uma vacina, né? Sem dúvida. Um é de interesse de Estado, assim como saúde de presidente, por exemplo, saúde, o caso de senilidade do Biden, que a mídia americana e o Partido Democrata vem escondendo do público, e a revolta deles e a pressão para o Biden sair da candidatura é porque ele revelou ao mundo o que todo mundo já sabia e eles tentavam mascarar. E isso é uma questão de Estado. Ora, o presidente que tem um botão vermelho atômico é senil, isso, sem faculdades cognitivas em ordem, isso é uma questão de Estado. Agora, tomou ou não a vacina, não sei o que, isso é picuinha. Isso é querer, entendeu? Pegar o Bolsonaro numa suposta hipocrisia e por aí vai. E quero lembrar da verdadeira hipocrisia, que foi o Lula, naquela campanha, na disputa eleitoral ali num debate, dizendo, se eu não me engano, da Globo, que eles iam andando pelo palco ali, ele dizendo, né, que essa coisa de sigilo para cá, sigilo para lá, era coisa de quem devia muito, estava querendo esconder do país. E ele não para de colocar sigilo. O governo Lula é sigilo em tudo. Então, de novo, mais uma hipocrisia, mais um sinal de estelionato eleitoral. Não tem a menor dúvida. Algumas coisas precisam ser tratadas com sigilo no âmbito de Estado, né? Porque são questões sensíveis à segurança nacional, digamos assim. Né? Algumas reuniões que você abre a coisa e tudo. Não é nada disso que a gente vê no Brasil. A gente vê no Brasil falta de transparência. Tentativa de manter uma opacidade para blindar do escrutínio popular e da mídia, muitas vezes, o que acontece, o que rola ali em Brasília e companhia. É muito diferente, porque isso é a mentalidade dessa turma toda progressista, acima de tudo, mas não só eles, é a casta política em geral, de que eles estão acima da população. Acima da população. Eles esquecem que eles são os servidores públicos. Quem paga a conta deles somos nós, o povo trabalhador, taxados. Agora, Serrão, é bom lembrar também quem são os personagens, né? Quem é o ministro, de qual pasta a gente está falando, porque o Ministério de Minas e Energia foi responsável, por exemplo, recentemente, pela medida provisória que beneficiou diretamente os Irmãos Batista, a empresa dos Irmãos Batista, que tinha adquirido distribuidoras num negócio que não era vantajoso, que não despertou interesse de nenhuma outra empresa privada, mas os Irmãos Batista foram lá, fizeram esse negócio e dias depois veio uma medida provisória do governo, do Ministério de Minas e Energia, do ministro Alexandre Silveira, que
repassou o calote para o consumidor brasileiro. Essa conta vai ser distribuída na conta de luz dos brasileiros. Então, tornou vantajosa uma operação que, a princípio, seria prejudicial para o grupo dos irmãos Batista, né? Então, é claro que se torna ainda mais importante a revelação do eventual conflito, da declaração de conflito de interesses desse ministro, né, Serrão? Claro, e nesse caso do Silveira, então, mais grave ainda, porque ele jura que nada vai ser repassada ao pequeno consumidor brasileiro. Ele diz que essa conta vai para o grande consumidor brasileiro. Não, os caras ainda mentem descaradamente para cima da gente. Vamos lá, qual que tem que ser o parâmetro para que você estabeleça o que pode ser sigiloso ou não na administração pública? O parâmetro principal não é nem a questão de segurança nacional. O parâmetro fundamental é o artigo 37 da Constituição, que, na maioria esmagadora dos casos, não permite que você deixe de ter publicidade, ainda mais em questões relacionadas a negócios. Vamos lá, conflito de interesse. Se você tem um ministro que tem parentes que podem ter interesse de negócio na pasta dele, isso não é assunto de segurança nacional que justifique qualquer sigilo. Isso está dentro do artigo 37, que obriga que você tenha publicidade dos atos da coisa pública. Então não tem dúvida nenhuma. O que está acontecendo no Brasil há muito tempo é usar essa questão do sigilo de maneira oportunista. Isso também vale para muitos gastos no cartão corporativo de várias empresas estatais e também da própria Presidência da República. Você tem gastos que você pensa que são exorbitantes, mas que eles vão para o cartão corporativo. Por exemplo, combustível do avião presidencial. Isso é gasto em um dos cartões corporativos do presidente. Tem outro cartão que cuida só de questão de segurança. Tem outro cartão que cuida de outros aspectos. Qual é o que fica aberto para conhecimento da fiscalização e do público? É isso que nunca fica claro. Essa coisa da transparência e da publicidade efetiva da administração pública, parece que ele é letra morta no artigo 37 da Constituição. Mas o artigo 37 é cláusula pétrea. Tudo deveria se pautar por ele, só que não pauta. Então, de novo, temos um Brasil que tem uma Constituição prolixa, chata, que dá margem para essa tirania toda que está por aí e que não resolve os nossos problemas, pelo contrário, acaba sendo sempre a madrasta de todas as sacanagens que acontecem no Brasil. Dureza. E olha, ainda falando de assuntos relacionados a isso, a nossa próxima notícia é a seguinte: o deputado federal Ricardo Salles quer abrir uma CPI dos amigos de Lula. A ideia é investigar possíveis irregularidades e favorecimentos envolvendo pessoas próximas ao presidente e também a medida provisória que eu mencionei agora há pouco, que beneficiou diretamente o grupo de Wesley e Joesley Batista. O que acha, Fabi? Uma boa medida? Sempre é uma boa medida, né? Expor o PT e seus arranjos. Excelente, eu sou daquelas, eu sempre digo isso, que eu não sou muito a favor de CPI, mas, aí tem sempre, a gente também pode, não é só a Miriam Leitão que pode colocar um mas, né, mas devido à circunstância é tudo que temos, né, nós temos mesmo, quem sabe, a mídia tradicional cubra esses pontos, porque são vergonhosos. Quiser uma lista, nossa, a lista aqui é fácil, governo Lula desde o primeiro dia, né, já tem coisas obtusas ali acontecendo. E aí tem que abrir, né, precisa validar aí, porque vai ter que, acho que, investigar parente também, né, não só os amigos, o Salles já coloca os parentes, né, porque tem o filho do Lula, não por conta da violência que a gente falou, não, por conta desse contrato mencionado aí, o que era aquilo? Como disse o Serrão, embora a conversa seja privada, mas as negociações públicas, por lei, por regra, elas têm que ser publicizadas. Esse é o princípio da publicidade, que é um princípio constitucional. Então a gente vai fazer um joguinho, né? Se a Constituição, se estiver ainda funcionando para tudo e para todos, eu acho que dá um jeito, né, de colocá-la em voga e fazer viger para esse pessoal aí que parece que está fazendo as mesmas coisas com o mesmíssimo modus operandi, né? Então, nem os amigos eles variaram, né? São os mesmos.
Impressionante, impressionante a cara de pau e o tamanho da impunidade no Brasil que acaba dando nisso. Esse é o fruto da impunidade. E esse é o fruto das decisões, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que acarretam em coisas absurdas como essa. O Brasil vive uma insólita, né, crise de injustiça. E para você, Consta, seria uma boa essa CPI proposta pelo Ricardo Salles? Sem dúvida, e vou mais longe, né? Todo mundo sabe que o ladrão voltou à cena do crime, como diria Alckmin, e o que isso significa em termos de aquela velha simbiose, né, entre empresários, grandes empresários favorecidos e o próprio governo corrupto. Ora, os irmãos Batista, um deles chegou na delação premiada da Lava Jato a confessar que mandou 300 milhões de dólares para o exterior para pagar essa turma. Aí agora eles são onipresentes. 17 reuniões. As medidas do governo começam a mostrar que atendem aos interesses do grupo. É muita coincidência. E veja você, Brown, que a Globo e companhia sequer chamam eles de empresários petistas. Só existe empresário bolsonarista. O sujeito elogiava o Paulo Guedes, falava que a agenda de reformas era positiva para o país, empresário bolsonarista. Agora, não tem empresário petista. Eu desafio alguém a me mostrar. A Globo e companhia chamando qualquer um deles de empresário petista, seja Luísa Trajano, seja os irmãos Batista. Os caras fazem lobby, conseguem todo tipo de medida feita sob medida para beneficiar e atender os interesses do grupo em questão, mas não é empresário petista. Tem que investigar mesmo, tem que investigar todo empresário petista, porque isso sim não é capitalismo. Olha, quando vão lá e perseguem empresários grandes por opinião, por grupinho de WhatsApp com emoji, joinha, Polícia Federal, isso é ditadura. Agora, quando abre uma CPI para investigar grupos que estão se lambuzando em esquemas com o governo, isso não é crime de opinião, não. Isso é corrupção. Pode ser. Tem que investigar. Ô Serrão, eu estava vendo aqui, enquanto Consta falava, uma notícia de 9 de julho do Estadão, dizendo que executivos da Âmbar Energia, a empresa dos irmãos Batista, estiveram 17 vezes no Ministério de Minas e Energia antes da edição dessa medida provisória que a favoreceu. Então, talvez uma CPI com poder de convocação de testemunhas, de quebras de sigilo, inclusive telefônico, bancário, poderia ajudar a esclarecer que tanto assunto foi esse, né, que levaram os executivos 17 vezes a despachar com o governo antes dessa medida, né, Serrão? Claro, no mínimo, milhões de explicações têm que ser dadas. E tanto isso é verdade, essa CPI seria tão útil que já tem um grupo de pagode lá de Brasília, chamado Partido da Trambicagem, que é o grupo de pagode, que está até propondo uma repaginada, uma nova versão de uma música muito famosa do Roberto Carlos. O verso vai passar assim: eu quero ter 1 milhão dos amigos e bem mais forte poder governar. É por aí. Pois é, pessoal, mas cá entre nós, né? Que mancada do Bolsonaro em indicar aí, em apoiar esse Ricardo Nunes, né? Ao meu ver, Bolsonaro deu um tiro no pé. Essa é minha opinião. Também não sou tão a favor do Pablo Marçal, acho ele muito oportunista em algumas ocasiões. Acho ele fala muito e às vezes não faz algumas coisas. Tem gente que está a favor do Ricardo Nunes por conta do Bolsonaro e tem outras pessoas que estão a favor do Pablo Marçal. Eu respeito a opinião de todos vocês e peço para você colocar aqui a sua opinião. Eu acho que o Ricardo Salles era o nome certo para a Prefeitura de São Paulo. Tô errado? Coloque também a sua opinião. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Bolsonaro deveria ter apoiado o Ricardo Salles, né, que é deputado, para a Prefeitura de São Paulo. Acho aí que o Valdemar da Costa Neto, por um jogo político, né, que todo mundo sabe, foi um jogo político, não quis apoiar o Ricardo Salles e colocou meio que o Bolsonaro para apoiar o Ricardo Nunes para a reeleição de São Paulo. Acho que foi um tiro no pé. Ricardo Nunes, a gente sabe que não é bolsonarista, já teve várias entrevistas dele falando que não é bolsonarista, né? Que ele, ao meu ver, ele pensa mais nele
Ele acredita mais no que ele pode fazer e não nas ideologias, no conservadorismo aí da direita. Eu acredito que o Ricardo Salles era a pessoa ideal. E uma coisa que eu não entendo, eu acho que vocês também têm essa pulga atrás da orelha, o Valdemar já falou que o Bolsonaro é que manda no partido, que é ele que decide os votos, é ele que tem a máquina no poder, mas na hora de decidir, né, ele não deixou. Ele falou, não, o apoio vai ser do Ricardo Nunes para a reeleição de São Paulo. Então fica uma pulga atrás da orelha, né? Ou seja, em alguns casos, Bolsonaro pode ter a decisão, em outros não, né? E eu acho assim, Bolsonaro também, cara, colocou pessoas ali no STF também que, pô, né, poderia ter escolhido melhor, né? André Mendonça, cara. Pô, cara, o que o André Mendonça tá fazendo no STF, gente? Me fala. Sim, já entrou meio que na jogada dos outros ministros, né, pessoal? A gente sabe muito bem. Teve algumas decisões aí do André Mendonça que, cara, eu fico pensando, né? Bolsonaro, às vezes, ele tem um dedinho podre para escolher alguns ministros ou algumas pessoas da sua confiança, né? Nada contra o Bolsonaro, porque nós somos bolsonaristas, nós acreditamos, né? Nós somos conservadores de direita, mas eu acho que as decisões, as escolhas do Bolsonaro, eu acho que deveria ter uma pessoa falar assim, cara, Bolsonaro, não vai nessa pessoa, que essa pessoa vai te dar problema, essa pessoa não é bolsonarista, né? A gente sabe que o Ricardo Nunes não é, né, pessoal? É tudo um jogo político, a gente sabe como é que funciona, mas quem deveria estar na prefeitura de São Paulo era o Ricardo Salles. Coloque aqui a sua opinião. Essa é a minha opinião, pessoal. Nós estamos aqui diariamente discutindo política, né? Vocês estão assistindo do outro lado também. Nós trazemos os fatos aqui para vocês no canal. Mas eu acho que apoiar a reeleição do Ricardo Nunes, eu acho que foi totalmente errado por parte do Bolsonaro. Eu acho que deveria ser o Ricardo Salles. E o Pablo Marçal, ele entra com uma via aí que a gente não sabe, né? O que pode acontecer. Ele é um pouco oportunista, aproveitou uma brecha aí no sistema e entrou nessa candidatura aí. Mas entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes, eu escolho Pablo Marçal. Essa é minha opinião. Essa é minha opinião. Eu sou mais o Pablo Marçal do que o Ricardo Nunes. Agora, entre Pablo Marçal e Ricardo Salles, aí claro, é o Ricardo Salles, né, pessoal? A gente sabe muito bem. Mas eu quero saber a sua opinião. Coloque aqui nos comentários o que você acha aí dessas eleições municipais de São Paulo. O que pode acontecer, né? Ao meu ver, Bolsonaro deu um tiro no pé realmente ao apoiar essa reeleição do Ricardo Nunes. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai deixando o like no vídeo, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Faça com que esse canal cresça a cada dia mais. Eu agradeço meu senhor e minha senhora que está do outro lado nos assistindo. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.